Eu sou Padre Roberto, Gennaro é o meu sobrenome, o sotaque dá para perceber claramente que sou italiano. Este ano faz 50 anos que estou dentro da congregação do oratório, dentro do oratório de São Felipe Neri, e já fez 43 anos de padre. Falar de São Felipe é como falar um pouquinho da própria vida, porque se alguém de nós começa a escrever a vida do pai e da mãe, é algo que te pertence, é algo que vive dentro de você mesmo. Muitos anos de vida na comunidade. Posso dizer algumas coisas de São Felipe Neri, pelos livros que li, e particularmente pela testemunhança de vida que recebi dentro do oratório. É bom escrever uma vida da própria mãe, do próprio pai, do próprio filho, mas não dá para expressar tudo aquilo que você viveu com o pai, a mãe, o filho. É difícil reduzir em poucos minutos ou algumas horas uma experiência de vida dentro do oratório de 50 anos. É muito difícil. E São Felipe Neri nos deixou um grande carisma, aquele do oratório. Tenho certeza que a grande experiência de São Filipe que ele nos deixou, a grande herança, é aquela de saber inventar, na luz do Espírito Santo, as coisas de Deus, os caminhos de Deus. Não esqueça que quando ele, Felipe Neri, chegou em Roma com 18 anos, nunca estava pensando de ser padre, mas entrou já se colocando ao serviço dos pobres. Era uma experiência, uma educação que ele já tinha encontrado lá na cidade de Firenze, quando ele cresceu com os padres dominicanos. Então, para ele foi natural entrar em Roma, ver as necessidades dos pobres e cuidar dos pobres, particularmente no ano santo daquela época. Cuidar dos vários peregrinos que chegavam em Roma, cheios de doença, de chagas, etc. Cuidar. Só muito depois ele pensou em ser padre, se formou ser padre, formou uma congregação, amigos padres que viviam com ele. Mas a estes amigos padres, ele deixou uma grande herança. E aquela tem a capacidade de ver as necessidades da cidade de Roma, no nosso caso, na cidade de Roma. Estamos em Roma, abram os olhos. Quando Felipe chegou em Roma, ele percebeu, por exemplo, que a catequese da criança não existia. Catequese de adulto, menos ainda. Naquela época nem se podia ler a Bíblia, os leigos. Os padres dificilmente liam a Bíblia. O Papa celebrava na Basílica de São Pedro, no Vaticano, poucas vezes por ano. Mas o coração dele, de São Felipe, batia para a evangelização, para cuidar das pessoas, evangelizar, levar Cristo às pessoas, que as pessoas conheçam a Cristo. Eis como nasceu o oratório. A palavra inventada por São Felipe Neri. Lugar onde se lia a palavra de Deus, se comentava, os leigos podiam comentar a palavra de Deus, se escutava uma parte da história da igreja, porque o nosso fundamento é a história. Não devemos repetir, mas não podemos esquecer que a nossa fé católica tem uma história. Depois se lia a vida dos santos, particularmente dos mártires, se cantava. E assim nasceu este grupo que devagar se chamou oratório, que não é só aquele da criança, pelo contrário. Percebeu Felipe que naquela época os adultos precisavam de algo de sólido, não mais ou menos. Então as recomendações: procure se confessar continuamente, não durma sem carregar o pecado no sono, comungue cotidianamente, uma prática que não existia, ninguém pregava na época de São Felipe uma Eucaristia cotidiana. São Felipe proclamou isso. Esta grande novidade do oratório fez que Felipe também sofresse, porque quando no Vaticano começaram a perceber: nossa, Padre Felipe dá a Bíblia, comenta a Bíblia, nem os padres comentam a Bíblia. Então ele sofreu por isso. A um tal ponto foi também suspenso, não podia celebrar a missa na igreja, atender às confissões e pregar com muita humildade, com muito silêncio, como Nossa Senhora. Ele ficou calado, esperando tempos melhores, até que veio um papa e disse: não, calma aí, Felipe não está fazendo nada de errado, pelo contrário. E foi reabilitado, mas sofreu. A grande herança, então, que Felipe deixou para os padres e para os devotos de São Felipe: não ter medo de propor
aquilo que o Espírito Santo sugere ao teu coração. Tem que sofrer. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Felipe sofreu. Pertence um pouquinho. Um pai de família sofre, uma mãe de família. Pertence um pouquinho. Não podemos ter medo. Mas deixar que o Espírito Santo plasme a nossa vida, nos ajude a crescer, não ficarmos sempre criancinhas na fé, aquela fé que nós aprendemos justamente na catequese da primeira Eucaristia ou da Crisma. A fé é algo que deve crescer como cresce a vida dentro de cada um de nós, o sentido da vida. Assim deve ser a fé. Não podemos deixar ou esperar que ela cresça sozinha. Temos que cuidar, a tal ponto que, quando ainda vivente São Felipe Neri, alguns padres queriam fundar um novo oratório na cidade de Nápoles. Ele disse, vai, tranquilamente vai. E o que podemos fazer lá? Não. Felipe dizia, não, calma aí. Vocês vão lá, falem com o bispo de Nápoles, vejam a necessidade da igreja de Nápoles, aquilo que precisa na diocese, e faça aquilo que é preciso lá. Não tem que copiar, levar para Nápoles aquilo que se faz na cidade de Roma. Esta é a grande novidade. Não tem uma cópia, um clichê, sempre foi assim. Não é isso. O Espírito age nos tempos e nos convida a fazer aquilo que naquela época, naquele tempo, a igreja precisa, o Evangelho precisa, nosso Senhor Jesus Cristo precisa. Eis a grande novidade. Sempre fui assim, pertence ao passado. Quem diz sempre fui assim, se prende a algo que na época foi maravilhoso, mas que já está morrendo. Mas o Espírito não deixa morrer, te renova dentro. Então, a raiz pode ser aquela. Mas você é uma criatura nova. A nossa raiz na Bíblia está com os hebreus, está no Antigo Testamento, mas nós somos renovados completamente na vida através de Jesus Cristo, através dos Atos dos Apóstolos, a igreja que começou a crescer, através do testemunho dos apóstolos, dos evangelhos, das cartas. É uma novidade contínua. A nossa vida não pode ser fossilizada. Quando casei é verdade. E depois, o tempo, você amadureceu o esposo, você amadureceu a esposa, os filhos cresceram dentro daquele amor que vocês pais ofereceram, e assim a vida cresce. Não podemos parar o tempo. Para São Felipe era claro, o tempo não se pode parar. Devemos caminhar com o tempo, acompanhar os tempos. Quando Jesus veio, se queixou dos tempos dele. Disse, olha, é verdade que foi dito olho por olho, porém eu vos digo, eu sou filho de Deus. Eu, Felipe, tenho um dom do Espírito Santo que recebi ainda leigo, com mais ou menos 30 anos, ou menos ainda, lá nas catacumbas enquanto rezava. Mas aquele Espírito que entrou pela boca de São Felipe Neri, uma bola de fogo, entrou no coração, animou ele. Foi daquele episódio ainda leigo que ele começou a estudar de verdade para ser padre, e se formou padre. Aquele espírito que animava ele continuamente a olhar na cidade de Roma, a ver aquilo que necessitava, a se comprometer com o povo. Aquele espírito. Se você não tem um espírito ou não lhe dá espaço na tua vida ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, a tua vida é vida. Mas é pobre, é pobre. Deixa que o Espírito Santo entre na tua vida, como entrou na vida de São Felipe Neri. Não diga não é possível. Eu não. Não diga isso, não diga isso. Todos somos filhos de Deus e Deus não faz preferência. É verdade aquilo que está escrito no Evangelho. A um deu uma moeda, a um deu dois, a um deu três, segundo a própria capacidade. Então você recolhe este presente de Deus que te deu aquele talento, aquela moeda, faça frutificar aquela moeda à luz do Espírito Santo. Não eu acho, eu tenho certeza porque o Espírito habita dentro de mim. Eis a grande novidade, eis a certeza da nossa fé. Eis quando você fala de Jesus Cristo para o povo, o teu testemunho. Não eu acho, eu tenho certeza. Te digo, não só com as palavras, mas com as minhas ações, que eu sou cristão, que eu tento viver do cristão. Peco como pecou São Pedro, os apóstolos, peco como está escrito na Bíblia, homem justo, peca 7 vezes por dia, mas continuamente me renovo. São Felipe Neri foi um homem que viveu muito no confessionário, muito, muito, muito.
Chegou ao ponto que dizia aos seus amigos: não vai dormir com o pecado. Eu deixo a chave da porta do meu quarto debaixo do tapete. Se você precisa também de noite, entre, se confesse, se liberte do pecado para viver sempre na graça de Deus. Faça continuamente a Santa Comunhão. É aquela que te dá a força. Quem come minha carne e bebe meu sangue, disse Jesus, permanece em mim e eu nele. Eis a certeza, eis a força. Não eu acho, eu posso, eu tenho força. Não temos forças, não temos forças. Em união com nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é possível. São Felipe Neri, engraçado, morreu com 80 anos. E a comunidade dele, o oratório já estava bem formado, etc. E com 80 anos, algumas vezes saía de casa, da casa dele, e dove vivia com os padres. E diz a história que tinha uma grande escada, e em cima desta escada tinha um grande crucifixo. Ele, antes de sair pela porta na rua, olhava este crucifixo e dizia: Senhor, colocai a vossa santa mão sobre a minha cabeça, porque vou sair desta casa. Fico desprotegido. Quero que a tua santa graça me acompanhe. Os outros padres zombavam dele. Diziam: Padre Felipe, 80 anos, o que pode acontecer? Para ele era claro que o demônio não deixa de te tentar até o último instante. Aliás, ele dizia: o último respiro da tua vida. O último respiro. O demônio vai te tentar. Ele teve a graça de conhecer a hora, o dia que ia morrer. E aos padres que não compreendiam, ele dizia: que dia que é? Que hora que é? Ainda 4 horas, depois vou embora. Mas, padre, onde vai? Você está acamado, onde vai? Vou embora, vou embora, vou embora. E de fato, naquele dia, entre a noite entre 25 e 26 de maio, ele foi embora. E outra coisa muito interessante, como um pai, como uma mãe, quando os padres estavam ao redor do quarto dele, da cama dele, desculpe, e o padre Cesare Baronio, um dos primeiros padres que ficaram com ele, disse: Padre, nos deixais assim? E São Felipe não tinha nem mais a força, nem a voz. Então dizem os padres que ele olhou para o céu e depois, olhando na cara de cada padre que estava ao redor da quarta, como para pedir a bênção de Deus sobre eles. Eles iam embora, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi embora, mas pediu ao Pai que cuidasse daquela família que ele fundou. São episódios da vida dele. Aqui tenho um livro que narra 62 imagens da vida de São Felipe Neri. Se encontra em todas as nossas casas do oratório. Foi feito com uma técnica particular. E são episódios da vida dele que nos ajudam. Nós temos aqui no nosso corredor da casa, que nos ajuda a lembrar quanto ele foi sempre disponível, foi humilde. Ele sempre procurou ser humilde. Dizia, era muito devoto de Nossa Senhora. Pense que na igreja que ele construiu lá em Roma, ele quis a imagem de Nossa Senhora em todos os altares laterais, além do altar mor. Tem a imagem de Nossa Senhora. O corpo de São Felipe está ao lado, na outra capela, mas em todas as capelas, e são muitas, tem a imagem de Nossa Senhora. Ele dizia: sejais humildes, sejais como Nossa Senhora, sei aquilo que eu vos digo, sejais devotos de Nossa Senhora. Ele sempre procurou a humildade. E a quem achava que ele já fosse santo, ele fugia. Não queria que ninguém soubesse dos episódios de vida extraordinária com o qual Deus os abençoou. Imagine, tive um período que ele celebrava a missa na igreja e, a um certo ponto, os pés levantavam do chão. Ele ficava suspenso no ar quando celebrava a Eucaristia, particularmente no momento central da consagração. Então ele percebeu que muitas pessoas iam lá para ver este fato extraordinário, não para adorar a Eucaristia. Então, por um longo período, ele não celebrou a missa na igreja, celebrava na capela dos padres, com um padre, um coroinha, e dizem os padres daquela época que a um certo ponto, quando Felipe se destacava, se desligava, subia, o coroinha o que fazia? Apagava as velas do altar, fechava a janela, ficava tudo na escuridão, saía da capela e colocava um cartaz: o padre, o pai, São Felipe,
e está celebrando. Eu voltava depois de uma meia hora, abria a janela, acendia novamente as velas e o padre descia e continuava a missa. São episódios da vida, se aprende também neste livro com todas as imagens da vida de São Felipe Neri, e sempre procurando a humildade. Não queria que ninguém soubesse. Quando vieram dois embaixadores da Polônia, porque todo mundo naquela época falava de Felipe, um santo, um santo, um santo. Eles foram na igreja e foram na sacristia para ver este Padre Felipe, que todo mundo dizia um santo, um santo, um santo. E São Felipe Neri, percebendo que eles vinham na igreja não para adorar a Deus, a Cristo, mas para ver alguma coisa extraordinária, ele pediu deu um padre um livrinho, Le Facezie del Pievan Arlotto, que é um livro de piadas. E ele, enquanto se paramentava para a missa, outro padre lia, e o padre Felipe ria. Então, a tal ponto que estes dois embaixadores que vinham da Polônia, não, isso aqui não pode ser um santo, está se preparando para a missa, e outro padre lê para ele as piadas, não. Então, uma vez, ele se encontrou na rua com outro santo, San Felice da Cantalice, um irmão leigo capuchino, que nem sabia ler. E os dois eram santos. E San Felice da Cantalice pediu, Felipe, me passe o teu chapéu de padre. Tinha aquele chapéu redondo, como usavam os padres daquela época, preto, mas não dava, não combinava com a saia, com o saio, desculpe, do capuchinho. Mas ele colocou na cabeça, todo mundo ria dele, no meio da praça. E São Felipe pediu, Felice, o que você tem aí? Tenho um vinho, porque estou passando pedindo a caridade. E me deram uma meia garrafa de vinho aí. Me passe. E começou a beber. Então imagina, na praça pública, um capuchinho com o chapéu de padre secular, duas cores completamente diferentes, e outro padre que todo mundo dizia, não ser um santo, que tomava vinho aí no meio da praça. Procuravam ser humilhados. Gostavam de ser humilhados para não crescer na supérbia, no orgulho, para ser como Nossa Senhora. Humildes. Quando já velho, ele dizia, estou para morrer, estou velho, não fiz nada na minha vida. Como? Diziam o co-irmão os padres. Diziam, mas Padre Felipe, você fez isso, fiz o oratório, fiz a curação, fiz a catequese, Não fui eu que fiz. Eu não fiz nada. Na realidade, foi Nossa Senhora que me usou, mas eu não fiz nada. A humildade de São Felipe Neri. São episódios da vida que te ajudam a crescer, porque na vida também dos padres temos as tentações, de pensar eu. E São Felipe, eu não fiz nada. Estou para morrer, tenho 80 anos, não fiz nada, mas é assim, é a vida de santidade.